Oi, minha gente, tudo bom, amores? Vamos fazer um pouco de arte. Então, pega lá a apostila e já abram na 254. Aí, nesse primeiro capítulo, nós vamos ver sobre a arte intrigante. Nesse capítulo, você vai conhecer algumas obras de arte que podem causar estranheza ou até assustar os mais desavisados. No Conversa Vai, que elementos você identifica nessa pintura? Esta aqui é uma pintura, tá, gente? O que você sente ao observar essa imagem? Você acha essa obra de arte estranha, intrigante ou assustadora? Se a gente for observar, né, essa pintura, ela tá representando aqui, ó, tem galhos de árvore, tem folhinhas, né, daquela planta chama era, né, que ela é uma trepadeirinha, né, então ela representa, mas quando a gente olha assim na sua totalidade, sem olhar cada detalhe, a gente fala assim, meu céus, não é verdade? No Conversa Vem, se você fosse, se você fosse fazer um retrato semelhante ao da página ao lado, quais elementos você usaria? Você usaria folhas? Usaria... O que você usaria para fazer a sua arte? Aqui nós vamos ver por que criar arte bizarra, essas artes estranhas, né? Afinal, não seria melhor vermos somente coisas agradáveis, imagens bonitas e felizes? Por que ver coisas estranhas e bizarras? O ser humano expressa por meio da arte tudo aquilo que vê, que sente, que gostaria de ver, já sentiu ou deseja. E no meio disso tudo existem situações tristes, desagradáveis, estranhas, esquisitas ou excêntricas. No Mão na Massa, vocês vão fazer, aqui tá folha à parte, mas vocês vão fazer no caderno de arte, o caderno de desenho, vão fazer uma margem de 1 centímetro, né, como é de praxe, e vai fazendo um desenho ilustrando uma situação em que você se sentiu emocionado. Gente, emoção nem sempre é alegria, nem sempre é só tristeza, né? Emoção é o que mexe com nossos sentimentos, pode ser de alegria, de medo, né, de uma certa ansiedade de algo que está prestes a acontecer, tá? Então, é isso que você vai fazer nesse seu desenho. Não esqueçam de colorir de acordo com os sentimentos que vocês vão expressar lá. Em quais situações você treme ou fica arrepiado? Quanto a uma alegria, uma surpresa, uma expectativa, medo ou algum outro sentimento. Você escreve ali no final do seu desenho também. Não esqueçam de datar o desenho, certo? O bizarro em nosso cotidiano. O bizarro, que é aquilo que é estranho, grotesco ou incomum, né? Que tá aqui. Fazem parte da nossa vida e estão presentes em diferentes situações do nosso cotidiano em intensidades distintas, diferentes. Às vezes sentimos um medo pequeno, daqueles que dá um friozinho na barriga, ou olhamos com desconfiança para uma situação nova, que nos desafia a avançar em relação aos nossos conhecimentos. Nessas situações, podemos sentir incômodo, que é aquele medinho de leve, sabe? Ou um medo. Aí, no Mão na Massa do 256, em uma outra folha, no caderno, vocês vão assistir o RA, né, antes, e vai fazer lá 2 retângulos. Vai separar seu caderno em 2 retângulos, tá? Mais ou menos entre 10 centímetros, tá? 10 por 15 centímetros, ou que caibam 2 retângulos lá. Façam a margem, dividam no meio esse espaço que você vai ter 2 retângulos ali, mais ou menos nessa medida, tá? Depende do caderno, tem uns que vai ter um pouquinho mais, alguns vão ter um pouquinho menos e não tem problema nenhum. No primeiro retângulo, vocês vão fazer um desenho representando uma situação em que você experimentou o medo, você sentiu medo, mas quis enfrentar esse medo, tá? Vou contar um aqui meu. Barata.
Tenho medo da barata? Tenho sim. Sou muito maior que ela? Sou sim. Continuo com medo dela? Tenho sim. Mas eu prefiro enfrentar ela e matar a barata do que saber que ela vai ficar zanzarolando na minha casa. Então, raramente aparece. Quando aparece é no calor, mas eu vou com a vassoura para cima dela, entendeu? Tenho medo dela? Tenho, mas eu enfrento esse medo. Então, é mais ou menos um exemplo aí para vocês, tá bom? No outro retângulo, vocês vão representar uma situação na qual você não gosta da sensação, daquele medão que você está sentindo, mas não tem interesse em enfrentá-lo, né? Então, vamos supor, se eu preciso sair muito tarde da noite, eu prefiro evitar, porque eu tenho muito medo de sair, né? Não só agora na quarentena, mas em dias comuns também, né? Não gosto de sair com dinheiro na bolsa, tenho medo não é qualquer lugar que eu levo o meu celular, porque eu tenho medo de perder, então eu não vou enfrentar, não, tô com medo, mas vai com medo mesmo. Não, não vai com medo não, eu vou deixar meu celularzinho em casa, né? Então são só alguns exemplos que eu tô dando para vocês poderem se situar e poder desenvolver o medo aí de vocês, tá bom? Medo, gente, é uma coisa comum, não é questão de ser corajoso ou não ser corajoso. Não tem, uma coisa não tem a ver com a outra. Medo é medo, todo mundo tem, tá bom? Agora, aqui nós vamos ver sobre a arte do maneirismo, tá? Vocês vão dar uma lida nesse texto. Em diversos países lá da Europa, em torno do século XVI, todo mundo que tinha um mínimo de talento para pintar, pintava, né? E ganhou esse nome de maneirismo, cada um pintava a sua maneira, e aquilo foi chamando-se de arte ao longo dos muitos anos, tá? Um dos mais famosos foi o Tintoretto, né? Ele foi inspiração para outros artistas também que faziam esse tipo de arte. Depois apareceu o chamado natureza morta, que eram os vanitas, tá? Não eram mais os maneiritas, não era mais do maneirismo, eram os vanitas, porque eles pintavam coisas sem vida, né? Pintavam instrumentos musicais, um vaso com flor, uma fruteira com fruta, uma maçã, uma panela, uma chaleira. Então, era esse tipo de arte que eles faziam, tá bom? Nesse gênero de pintura dos vanitas, era recorrente o uso de objetos como escudo, colunas, espadas, que representavam o poder. Então, eles gostavam de pintar essas coisas para representar o poder naquela tela. Ou moedas, ouro, tecido de veludo, que é uma coisa chique, pérola, concha, que também dava a impressão de riqueza, né? Remetia à riqueza. Flores murchando ou apodrecidas já, borboletas e velas com aquela fumacinha saindo quando está apagando a vela, que representa a fragilidade da vida, tá? O livro como símbolo de imortalidade e um crânio humano que representava a vida breve e que somos mortais. Eram itens comuns na pintura daquela época, tá bom? E aqui no Mão na Massa, vocês vão fazer lá no caderno de desenho, com a margem e data, vão fazer, pode ser colagem ou pode ser desenho, usando natureza morta. Então, pode desenhar uma maçã, pode desenhar um escudo, pode desenhar um crânio, um toco de árvore. Vocês vão usar, vocês podem até se inspirar na internet. Põe lá, imagens de natureza morta. É para copiar? Não. Copiar é plágio, é crime, não pode copiar o que é dos outros. Mas você pode tirar uma ideia, vou fazer uma coisa parecida assim, tirar uma ideia para vocês, tá bom? Essa ideia, depois de pronta, vocês vão tirar foto e mandar para mim no final do dia de amanhã, tá bom? Beijocas!